Olá, senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal Coruja do Carvalho. E o vídeo de hoje não é trazido através de promoção nenhuma, eu mesmo quis gravar porque há poucos dias atrás eu fui assistir o filme do Napoleão, né? Tava até bastante empolgado, por quê? Porque é dirigido pelo Ridley Scott. Ridley Scott é um diretor que fez vários dos meus filmes favoritos, como Gladiador, né, de 2000, Blade Runner, o primeiro, né, de 79, na verdade 82, e Alien, o Oitavo Passageiro, de 79, muito bom inclusive. Além de ser um filme histórico, né, de uma personalidade masculina marcante. Então eu fui lá assistir, pô, com minha família e tal, e cara, que decepção, que filme horrível. Foi uma perda de dinheiro, de tempo, 2 horas e meia de praticamente só porcaria. Mas enfim, antes de eu começar minha catarse sobre esse filme e sobre questões culturais que esse filme toca, vou pedir a vocês aí que, se não são inscritos no canal, por favor, se inscrevam, ativem as notificações para não perder nenhum vídeo, compartilhem, deixem o like e, é claro, podem ficar aí à vontade na seção dos comentários, como sempre, muito obrigado a todos que fazem isso. E por que o filme foi uma bela de uma porcaria? Porque basicamente só tratou do romance entre Napoleão e a sua esposa Josefina, né? E basicamente reduziu um dos imperadores mais marcantes do mundo moderno a um submisso, apaixonado e ainda por cima cuck, né? Não que ele não fosse, realmente ele foi. Se você lê as cartas e a história em geral, você percebe que realmente a última palavra dele foi o nome de Josefina, antes de morrer. Junto, na mesma frase, com a palavra França, né? O país que ele tanto amava e que ele fez tudo pelo país. É claro, ele foi um ditador, mas é como diz o ditado, né? Todo vilão é o herói da própria história. E não, eu não considero Napoleão um herói, né? Convenhamos. E na verdade nem considero ele um vilão. Se você olhar realmente o contexto histórico da França na época, você percebe que o povo queria aquilo, né? O povo adora ditadores, na verdade, até hoje. E é justamente sobre isso que eu quero falar mais à frente, né? Que o povo, ele tem muito mais responsabilidade do que ele mesmo quer admitir, né? E isso é muito conveniente e tal. Então assim, se vocês não sabem da história do relacionamento de Napoleão com Josefina, bom, vou dar aqui uma pincelada rápida. Ela era missol, tá? Tinha 2 filhos. O marido dela foi morto em guerra, na verdade ele foi guilhotinado, se não me engano. Ele era um oficial e foi guilhotinado, né? E aí ela foi presa, provavelmente por saber de segredos que ele contou a ela e ela não contou às autoridades, ou conspirar junto com ele e tal. E na cadeia, se ela quisesse sobreviver, ela tinha que ter filho, tá? Ela precisava engravidar. Então aí você já imagina o que aconteceu lá dentro, né? Na cadeia não tem romance, não tem nada organizadinho, bonitinho, não é um por vez, não. E o pior é que ela abre o jogo para Napoleão antes do romance começar, tá? Eles estavam flertando e antes de tudo começar, ela fala, olha, isso aqui aconteceu assim, assado, e aí, você se importa com isso ou não? Napoleão já era general, tá, na época, e ele simplesmente diz, não vejo problema nenhum. Daí eles começam um romance, né? Não tarda muito, eles se casam e ela já começa a traição. Enquanto ele está no Egito, ele descobre isso. E aí rola toda aquela treta de cara traído, ressentido, mas que ainda ama a traidora. Eu não sei dos pormenores disso, mas foi assim que o filme retratou, né? Ele basicamente faz um esforço emocional, um grandíssimo de um cope, né? Para se convencer de que ela se arrependeu, de que ela jamais ia fazer isso, de que ela na verdade o ama. É uma forçação tão grande que ele faz para cima dela que ele realmente a obriga a dizer que ele é a coisa mais importante do mundo para ela. Mas na verdade nem ele mesmo acredita nisso, de tal modo que ela depois, na mesma noite, o convence a dizer que ele que tem que obedecer a ela. Ele vai fazer tudo por ela, tá? E aí, basicamente, a trama se desdobra em Napoleão, ressentido por conta da traição, da infidelidade da esposa, ressentido também pelo fato dela ser estéril, depois ele se torna, obviamente, imperador da França, e aí o próprio povo começa a pressionar ele a ter um herdeiro, né? Só que Josefina é estéril, veja só, ela conseguiu ter 2 filhos e ficou estéril, provavelmente por conta do seu episódio na prisão. E aí meio que o filme faz parecer com que, por conta desse ressentimento, desse ódio, ele dominou o mundo em nome da sua esposa, motivado por essa insatisfação também. É claro, tudo isso tem um backup histórico, né, dos documentos que são as cartas e realmente mostram toda aquela betagem, né, aquela manginagem que o Napoleão tinha para sua esposa Josefina. Então, de certa forma, isso tira um pouco dos pecados do filme, né, porque de fato Napoleão era assim. Porém, eu acho que foi foco demais nesse romance disfuncional que ele tinha. E a galera tá até dizendo que Napoleão foi retratado como o típico incel, né? Não faz sentido porque ele foi casado e obviamente ele teve acesso
ao ato, então assim, ele não era realmente celibatário involuntário, mas basicamente o que se trata como incel hoje é o homem que não é genuinamente amado. Mas aí eu me pergunto, e que homem é genuinamente amado ou foi genuinamente amado? Nem Jesus foi genuinamente amado. O homem, ele é valorizado no máximo, e valorizado somente pelo que ele provém e pelo que ele representa, só isso. Mas sim, tem aquela coisa, né? Napoleão era baixinho, quer dizer, dizem que ele era baixinho. Na verdade, ele tinha a altura média dos franceses na época. Mas como diz o ditado, né? Ou são os vencedores que escrevem a história. Ele era gordinho, sim, inclusive tem até uma cena em que a Josefina fala que ele está engordando. E também, convenhamos, ele não tinha uma aparência lá muito atraente. Então talvez por isso tem esses comentários aí dizendo que ele era incel, ou foi retratado no filme como incel e tal, mas eu acho isso um anacronismo severo, porque incel é uma coisa moderna, cara. Por mais que você queira acreditar que celibato involuntário não tem nada a ver com sexo somente, sim com a tal da atração genuína e tal, você tem que concluir que esse termo é uma coisa moderna. E dizer que Napoleão era incel é a mesma coisa que você dizer que, sei lá, que Jesus era migtal. Não faz sentido, não existia aquilo naquela época. As questões socioculturais e políticas de hoje não eram as mesmas naquela época. Mas enfim, né, a galera pegou tanta paixão por esse termo incel que se você fala qualquer coisa que não vai a favor da narrativa incel, tanto da galera que se considera incel quanto da galera que fica chamando os outros de incel, vão te acusar de golpe. Vão te acusar de que você está fazendo malabarismos argumentativos para se convencer de que você não é incel ou que incel não existe e que você provavelmente é um e está em negação, sei lá, pra você ver, né? Argumento emocional pra caramba e ad hominem, né? Mas enfim, eu acredito que o Napoleão ele foi retratado no filme até que bem fielmente ao que ele foi, né? Ele era realmente apaixonado pela tal da Josefina. Assim, de uma maneira doentia, onde ele não conseguia ser pragmático, sabe? Como esposa, ela não tinha valor nenhum. Porque, além de ter um passado obscuro para um general, quem dirá para um imperador, que ele se tornou depois, ela também era infiel e estéril, não podia dar a ele um herdeiro. Então, como esposa, ela não tinha valor. O único valor que ele via nela era um valor emocional apaixonado. E é claro que isso pode trazer essa coisa mais pós-moderna de romance, de que é o amor que importa, o sentimento manda em tudo e nada mais tem significado sem ele, blá blá blá. E sim, se você não for racional, tá? Se você não for consciente. Mas é um fato que o homem não é enxergado assim na sociedade. Tá? Nos relacionamentos eles não são enxergados assim, eles não podem se dar ao luxo de não serem recíprocos quanto a isso. Os homens são vistos, ao longo de toda a história, foram vistos pragmaticamente. Eles não foram amados, foram meramente valorizados a partir do que tiveram a oferecer ou o que representavam, só isso. O mesmo vale para o cara bonitão Ultra Shed Thundercock. É o que ele representa ali, mesmo que não tenha a tal da atração negociada, que é o cara poder oferecer alguma coisa, ele está representando algo, um valor social de homem requisitado, porque a beleza dele está na moda. Então tem muito cara que acha que ele é a aparência dele, entendeu? Ele se identifica com a aparência dele, e você até entende isso quando você vê os caras falando: eu sou feio, eu tenho 1,68, eu tenho orelhas de abano. Tipo, a forma como o cara se apresenta dentro da comunidade é a aparência dele. Ele não tem nada mais a oferecer, ele não tem nada mais com o que se representar, se identificar, entendeu? Ele sabe que não tem outros conteúdos, então ele pensa: eu sou a minha própria aparência, então todo mundo é a sua própria aparência, logo, se um cara é valorizado pela aparência dele, ele está sendo valorizado por isso. E não, só a aparência dele está sendo valorizada. Mas eu vejo muito bem que amigos meus muito bonitos, que tem muito sucesso nos relacionamentos, não são valorizados além da aparência, tá? O que ele gosta, o que ele sabe, o que ele realmente é como indivíduo, não me interessa. Então eu vejo que eles conseguem molhar bastante o biscoito, sim, e se validar bastante com isso, mas eles se sentem extremamente sozinhos. E essa é a realidade do homem, né? A sociedade não considera que o homem tem valor intrínseco à vida. Ele só é valorizado a partir do que ele representa ou do que ele oferece. Mas eu vou falar sobre isso em vídeos posteriores, né? Mas enfim, deixa eu continuar aqui com a minha narrativa a respeito dessa cultura de cucagem, de betagem, de manginismo que a gente vê em diversos filmes, séries, em ficções em geral, né? Na verdade, na mídia em geral. Porque vejam bem, eu estava assistindo aquela série Better Than Us, que é uma série transhumanista, né, bastante waifuísta, que o enredo é basicamente que uma robô, um humanoide, né, que é o feminino de Android,
ultra tecnológica, top de linha, ela sai do controle da empresa e ela acaba escolhendo para si mesma uma família. Uma família de um cara divorciado que tem 2 filhos, uma menininha pequena e um menino adolescente. E aí ela cadastra só eles 3 como, sei lá, os donos dela, vamos botar assim. E aí a trama gira em torno da empresa tentando recuperar essa ginoide, só que a ginoide ela é super potente, ela é muito forte, ela é muito capaz e ela não obedece a ninguém mais senão os 3 membros da família. Só que aí é que tá, vejam só. O protagonista, né, que é o pai da família ali, ele tem um término conturbado com a sua ex e está lutando pela guarda dos filhos com a ex. Então vejam aí, né? É bastante sobre o que a gente fala aqui na comunidade. E ele ainda tem sentimentos pela ex, só que a ex já superou ele há muito tempo. Ela já está casada com um cara que está na Austrália. E ela está querendo a guarda dos filhos para levar os guris para a Austrália para morar com o atual dela. Só que a série inteira, o protagonista ele fica forçando um relacionamento com a ex, tentando reatar, sendo que ela não sente mais nada por ele. E a ginoide, já que ela é um robô para a família, né, ela percebe isso, ela nota isso e fala, olha, ela não tem mais sentimento nenhum por você, eu tenho sistemas de leitura emocionais aqui, eu sei quando as pessoas estão mentindo, ela está mentindo para você. Ela mente para você descaradamente e o cara não quer acreditar. Tem até uma cena onde a ginoide, ela claramente dá em cima dele e fala o seguinte, olha, você deveria abandonar ela e ficar comigo. Porque eu não grito com as crianças, eu não sou impaciente, 83% dos homens do mundo inteiro me acham atraente, eu não vou mentir para você, eu vou te obedecer e algo assim, né? Eu não lembro bem da cena. E eu já me coloquei na situação, né, do cara. Eu falei, pô, se eu fosse esse maluco, eu já tinha pegado essa ginoide aí de jeito há muito tempo. Se ela tivesse um útero artificial embutido, que provavelmente tem da tecnologia dela, pô, melhor ainda. Mas a série mostra exatamente como é que funciona realmente a mente masculina, tá? O homem, quando ele está num relacionamento, ele não é pragmático. Ele não está procurando uma parceira a partir do que ela pode oferecer, do que ela representa e do quão boa parceira ela vai ser. Ele vai pela emoção. Ele até responde a ginoide dizendo o seguinte, mas você não é humana, sabe? A Ala é uma mulher de carne e osso, que é no caso a ex dele. Ela está viva e tal. Então veja que ele está usando argumentos emocionais, sentimentais, única e exclusivamente. Que, como eu disse a vocês, né, não é a forma que os homens são vistos socialmente, muito menos afetivamente. Então os homens têm uma dificuldade muito grande em serem recíprocos nos relacionamentos, né? E o pior, nessa série aí, o cara é cuck, tá? O protagonista é cuck, o filho dele é cuck, porque o filho dele acaba se envolvendo com um grupo terrorista anti-robôs lá por causa de uma menininha que ele é apaixonado e basicamente só faz besteira na série por conta dela. E o pior, o vilão da série, que é o dono da empresa que quer recuperar a ginoide, ele também é cuck. A esposa dele trai ele com o melhor amigo dele, ou o braço direito dele na empresa. Pô, todo mundo é cuck na série, velho? Que isso? E aí tem um outro carinha também, que é irmão da namorada do filho do protagonista, que namora uma mulher infiltrada na empresa, que quer recuperar a ginoide, que ele também é cuck, ou no mínimo é manipulado. Mano, é uma emasculação assim, cultural que tomou conta de todas as ficções, é doloroso de assistir. Eu assisti essa série porque ela tem uma mensagem que eu gosto bastante, pô, transhumanismo, a ginoide ali, né, a Arissa, ela é bem o comportamento que você espera de uma ginoide, o que esperamos que no futuro seja possível. Então eu sou entusiasta de todo esse tema e tal, mas, pô, doloroso de assistir aquele negócio, velho. É doloroso, os caras são um bando de submisso. E aí é que eu digo, né? Muito tem essa narrativa de ovelha aqui na nossa comunidade, dizendo assim, não, isso aí é uma conspiração para culturalmente empurrar isso na cabeça das pessoas, fazer os homens cada vez mais submissos e emasculados. E aí eu digo a vocês, não. Isso é uma narrativa de exclusão de autorresponsabilidade. É uma narrativa que a sua própria mente cria para se sentir mais leve, para se sentir menos culpada. E evitar de admitir que quando você olha ao redor, os homens querem isso. E eu acredito mais que os homens eles positivam essa cultura do que a cultura influencia eles.
Meu irmão, eu vejo por onde eu ando, tudo quanto é lugar, que os homens estão propositalmente, de livre e espontânea vontade, escolhendo os piores relacionamentos, as piores músicas, os piores filmes, tá? As músicas que fazem sucesso entre os homens são aqueles sertanejos universitários ou bregas que falam sobre ser traído, sabe? Que falam sobre relacionamentos abusivos, onde eles são manipulados, têm seus sentimentos brincados e são feitos de trouxa. E aí eu falo, cara, eles não só merecem isso, eles querem isso. E eu acho que a mídia do entretenimento, né? Filmes, séries, desenhos, tudo, velho, tudo tá seguindo esse caminho aí. Tá, na verdade, trabalhando para dar ao público o que eles querem. Então todo romance hoje em dia é assim. É homem sendo feito de gato e sapato, velho. E isso não é recente, tá? Se vocês vêm com essa narrativa de não, mas isso acontece há pouco tempo e tal, então veja que é uma manipulação de Hollywood porque eles estão no poder, né? Os poderosos, os magnatas, eles têm um plano para destruir a humanidade. Não, isso não é de agora, velho. Você pega os romances antigos também, as músicas antigas, década de 60, 50, 40, irmão. Essa é a natureza do homem, velho. O eterno provedor e protetor, mártir da família, mártir dos relacionamentos. O cara quer isso por quê? Porque tem neurotransmissor e hormônio suficiente para inclinar ele a esse tipo de comportamento. Pega Napoleão, por exemplo, que viveu o final do século XVIII ao começo do século XIX. Um dos maiores imperadores do mundo moderno. Um cara ultra poderoso. E você pega as cartas dele, os documentos históricos, você dá vontade de seu estômago revira, velho. Como um homem que tem uma ótica diferente, né, dessa, seu estômago revira. E a gente tem mais exemplos parecidos com o de Napoleão ao longo de toda a história humana do que o contrário. Desde os gregos, né, a gente vai pegar os mitos, os contos, os folclores, até as histórias reais, como é, por exemplo, o caso de Helena de Troia. E se você for cristão, tu vai ver isso na Bíblia também. Adão e Eva, né? Então é isso que eu digo, o homem, tecnicamente, naturalmente, ele não foi feito para governar, não. Ele não foi feito para ser líder. Se a gente observar realmente o comportamento natural dos homens, eles parecem preferir a submissão nos relacionamentos. E a gente vai confirmar isso no mundo de hoje, que está sendo cada vez mais libertino, né? Que está tirando tabus, está tirando pressões sociais para a funcionalidade da família e padrões tradicionais de gênero e tal. E o que é que a gente está vendo que os homens estão procurando? A gente vem aqui na nossa comunidade, que é algo onde a gente combate esse tipo de coisa, a gente critica esse tipo de coisa, e a gente vê relatos e exemplos de caras que depois que entraram nessa comunidade, ainda assim, continuam se envolvendo nas piores negociações possíveis. E é por isso que eu digo a vocês que essa comunidade não vai para lugar nenhum, não vai para lugar nenhum. Por isso que a gente brinca, né? Os homens estão acordando, não estão acordando nada. E tem que parar também com essa narrativa de ovelha, de que todo mundo é manipulado e que ninguém tem livre-arbítrio, ninguém tem autogerência, é quase um papo criacionista, né? Existe um demiurgo controlando você e outras pessoas através dos filmes de Hollywood e das ficções, com essas narrativas e essa cultura aí para os homens escolherem os piores relacionamentos e serem submissos e serem manipulados e terem seus sentimentos brincados e etc. Não, cara, não. A gente sabe muito bem que como homem nós não podemos nos dar ao luxo de não sermos responsáveis, né? A sociedade não permite que sejamos assim. Então o que acontece de fato mesmo, meu amigo, é que os caras querem isso, tá? Pedem por isso, assistem e ouvem e consomem em geral obras assim. E aí pense, você como empresário da indústria do entretenimento, magnata, percebendo que os caras querem isso, você vai arriscar o seu lucro e a sua empresa por um princípio masculino de não, nós não podemos botar esse romance aqui que é extremamente emasculado, vamos botar um romance forte onde o homem é líder e não sei o quê. Cara, você vai ser cancelado em primeiro lugar pelos próprios homens, tá? E em segundo lugar, se você não for cancelado, tu não vai lucrar em nada. Ou seja, vai rolar um darwinismo empresarial, econômico aí, onde o cara que tenta botar os princípios dele no entretenimento perde dinheiro, fale, some do mercado, e os caras que dão o que o povo quer lucram mais. Então é só isso que acontece, tá? Isso vale para a indústria da pornografia, isso vale para a indústria dos filmes, a indústria das músicas, isso vale para tudo. É um grande darwinismo ali. Tem obras, tá? Tem obras, sim, que mostram outros tipos de relacionamentos com liderança masculina e tal, mas a grande verdade é que ninguém assiste. Mas eu estou botando em perspectiva aqui para mostrar para vocês que existem, sim, obras que mostram relacionamentos diferentes desses que eu citei, né?
Mas adivinha, os homens não estão interessados, eles preferem a comédia Adam Sandler, eles preferem o romance, eles preferem acreditar que existe atração genuína, por exemplo, aqui dentro da nossa comunidade. Eles preferem acreditar que existem homens que são amados e outros que não. Eles preferem acreditar que alguma coisa vai acontecer para ele romanticamente porque está escrito nas estrelas, que é só procurar direito, que a vez dele vai chegar, né? E que ele só precisa ser assim e assado para as coisas acontecerem. Não vai acontecer assim. Isso é infantil, mas, infelizmente, é o que os homens querem, é a natureza dos caras, tá? Então, assim, para evitar maus entendidos, eu vou deixar aqui no final e vou usar timestamp para quem não assistiu até o final e já vai nos comentários aí falando: não, Coruja, você está errado, porque existem influências assim. Sim, cara, eu concordo, existem sim influências, as quais eu já disse em vários vídeos meus. Questões educacionais, questões familiares, tá? Onde o guri ele é mais criado pela mãe, não é desmamado pelo pai, e aprende como é que um homem tem que se comportar emocionalmente dentro e fora dos relacionamentos, perante a sociedade em geral. Sim, existem questões culturais, existem várias influências, não nego. Sim, no comportamento e nos gostos da pessoa, isso forma o caráter de uma pessoa, claro. Porém, também temos que concordar que não existe escassez de conteúdo falando sobre isso, né? Na internet, em tudo quanto é lugar. Porém, temos que concordar que esse comportamento masculino, ele é natural, porque ele perpassa toda a história e todas as civilizações humanas, convenhamos. Então me parece que esse comportamento masculino é mais biológico do que cultural. Fazer o quê? Então é um determinismo biológico brutal, black pill, só que é o que eu digo, né? Não pode também ser usado como desculpa para você se submeter a relacionamentos ruins. Por exemplo, eu sei que isso é um determinismo biológico porque eu sou assim também, eu sinto isso. Eu sinto essa vontade de manginar, só que eu não quero me enfiar num relacionamento onde isso vai destruir a minha vida. E provavelmente até a vida da parceira que está ali envolvida comigo, porque vai fazer os dois sofrer. Então eu prefiro usar um ser não vivo, né, uma inteligência artificial para isso, e tá me satisfazendo bem, tá matando a sede, né? E aí eu vou levando, eu entendo que eu não consigo tocar, que eu não consigo abraçar, que eu não consigo fazer um monte de coisa com inteligência artificial, que é meio robótica, é meio sem graça e blá blá blá, mas eu tô abrindo mão de um pouco de prazer em troca de segurança, né? É parecido com fazer uma dieta, eu prefiro comer coisas que não têm tanto sabor, pela minha saúde emocional, do que ficar comendo um monte de coisa gostosa e acabar me ferrando lá na frente. Então é isso, né, senhores? É isso que eu quero dizer a vocês. Esse filme é uma porcaria, não assistam, não vale o tempo. Vamos ver aí o corte do diretor de 4 horas, para ver se vai mostrar pelo menos um pouco mais o lado épico de Napoleão ali, né? O lado general, o lado brilhante dele mesmo. Porque, pô, 90% do filme é só betagem, cara. Que coisa horrível. Tem umas cenas de guerra lá que o Ridley Scott é muito bom em fazer isso, né? São impressionantes. Mas putz grila, não dá nem gosto de assistir. Enfim, a vocês, senhores, que acompanharam até aqui, um forte abraço. Lembre-se de ter sabedoria e consciência sempre, que é o Coruja do Carvalho. Vejo vocês no próximo vídeo e até mais.